Boa noite. A graça e a paz do Senhor esteja com todos, amém? Bom estarmos aqui na casa do Senhor, louvando, exaltando o seu grande nome. Eu queria te convidar a ler o texto comigo de Atos, capítulo 26, a partir do verso 1. A gente vai fazer alguns saltos aqui, mas eu vou avisá-los à medida em que formos ler. Atos 26, inicialmente vamos ler do 1 ao 3 e depois saltamos para o verso 24. E aí seguimos adiante. Atos 26, inicialmente do 1 ao 3 e depois saltamos ao 24. Enquanto você abre, deixe-me dizer o nosso tema. Hoje vamos falar de Agripa e Festo, o ceticismo pomposo. A gente vai explicar isso melhor daqui a pouco. Agripa e Festo, o ceticismo pomposo. Diz assim o nosso texto. Então Agripa disse a Paulo: você tem permissão para falar em sua defesa. A seguir, Paulo fez um sinal com a mão e começou a sua defesa. Rei Agripa, considero-me feliz por poder estar hoje em tua presença para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus, especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que me ouças pacientemente. Verso 24. A esta altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz: você está louco, Paulo? As muitas letras o estão levando à loucura. Respondeu Paulo: não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. O rei está familiarizado com essas coisas e lhe posso falar abertamente. Estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou num lugar qualquer. Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que sim. Então Agripa disse a Paulo: você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Paulo respondeu: em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, porém sem estas algemas. Amém? Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós nesse momento. Bom, irmãos, como eu disse, o nosso tema hoje fala sobre ceticismo. E para quem não está familiarizado com o texto e com o contexto, deixe-me explicar rapidamente. Nós estamos passando por uma série de julgamentos do apóstolo Paulo. Já temos visto isso, acho que há 3 ou 4 pregações, e temos visto que Paulo tem sido levado diante de várias autoridades. Começou lá no Sinédrio, depois para o governador da Judéia, o tal do Félix. Félix terminou seu mandato depois de 2 anos, com Paulo preso. Foi substituído por esse homem que vimos chamado Festo. Paulo, de novo, foi diante de Festo, mais uma vez se defendeu. E agora, irmãos, surge uma oportunidade, creio que dada pelo Senhor. Aparece, então, o rei da Judéia, um homem chamado Herodes Agripa II. Ele aparece lá do nada, sem ser convidado, junto com um monte de outros amigos ali. E então Festo aproveita a oportunidade para explicar para o rei quem era Paulo e o que estava acontecendo. Então o rei disse: olha, eu quero ouvir também a defesa dele. Eu também quero ouvir por que ele está aqui. Bom, nessa defesa que a gente já vai lendo e explicando, você verá que, mais uma vez, na minha contagem é a 3ª vez, e é a última vez, que Paulo vai fazer a sua defesa e transformar a sua defesa numa pregação. E nessa pregação, adivinha o que Paulo vai fazer? Ele vai começar novamente com o seu testemunho pessoal. E o testemunho pessoal, irmãos, de Paulo, vai muito além de, não sei, algum tipo de egoísmo, alguma coisa assim, de soberba, não. O testemunho de Paulo, irmãos, é uma ilustração perfeita do que a graça irresistível de Deus pode fazer com o ser humano. Principalmente alguém como ele, tão diferente, tão inimigo, tão mau, tão distante de Cristo, mas a graça perseguiu e achou Paulo. É isso que ele vai pregar, é isso que ele vai usar em sua defesa. Bom, toda vez que a gente se depara com o testemunho de Paulo, os comentaristas insistem em citar um poema lá da Inglaterra, do século XIX,
E eu li tantas vezes esse poema que eu falei, eu vou ler um trecho dele hoje então, né? Que é O Perdigueiro do Céu. Não sei se você já ouviu esse título, também traduzido como O Cão do Céu ou O Guardião do Céu. Confesso que o nome é estranho, mas eu peço que você escute apenas um trecho. É de Francis Thompson, um teólogo católico inglês, que escreveu esse poema para narrar um pouco, na visão dele, como funciona a graça irresistível de Deus. Apenas um trecho, o poema é bem longo. Então escute. Ele diz assim: dele fugia noites e dias, dele fugia pela arcada dos anos, dele fugia por becos e labirintos, de minha própria mente e na névoa das lágrimas, dele me escondia e no riso incontido, atrás de esperanças imaginadas corri, encaçada sem pressa, imperturbável passo, deliberada urgência, majestática instância, ressoando e a voz reiterando, mais insistentemente do que os pés, tudo te trai, a ti que me atrais. Nu, espero do teu amor o golpe final. Peça por peça, a armadura me arrancaste. De joelho me puseste. Nenhuma defesa me resta. Será teu amor erva daninha, embora florida, sem tolerar outros botões que não são seus? Tens infinito inventor. Tens tu que queimar a lenha antes de iluminar? O medo sabe fugir, como o amor sabe perseguir. Bom, irmãos, é apenas um trecho desse poema. E também, lendo ele, lembrei-me de que um grande pregador, muito citado aqui na igreja, um homem chamado John Stott, ele citou esse poema quando ele falou da sua conversão. Para quem não conhece, nunca ouviu, John Stott, irmãos, é considerado o maior teólogo da igreja anglicana, ali do século XX, o maior teólogo da história da igreja anglicana do século XX. Ele foi também o teólogo da corte, o pregador principal do palácio, pregava diretamente para a rainha, e um homem notável, com muitos livros publicados que nos impactam até hoje. Bom, em um desses comentários, Stott narra um pouco da sua conversão. Para quem não sabe, Stott, um jovem ainda, indo para a sua faculdade, enfim, ele se depara com um grupo de jovens cristãos. Nesse grupo, ele recebe um folheto de presente. Isso mesmo. Stott se converteu por causa de um simples e pequeno folheto cristão. Eu lembro que no título desse folheto, o assunto do folheto, era sobre Apocalipse capítulo 3. Eis que estou à porta e bato. Nas palavras do próprio Stott, resumindo tudo aqui, ele disse que quando ele leu aquele folheto, ele teve que ir embora para casa. Ou melhor, para o dormitório dele, para a República, o lugar onde ele morava. E ele vai então para o alojamento, ele entra dentro do seu quarto, fecha a porta e começa a chorar copiosamente. Ele não conseguia entender como que aquelas palavras estavam movendo tanto o seu coração. E ele ficava escutando aquilo durante a noite, de modo que não conseguia dormir. Eis que estou à porta e bato. Até que então Stott diz que, não resistindo mais, ele ajoelha do lado da cama e ora ao Senhor Jesus para que entrasse em sua vida. Alguns anos depois, o próprio Stott escreveu, pensando sobre a sua conversão, e ele disse assim: na época, achei que havia encontrado a Cristo. Olhando para trás, percebo que foi Ele que me encontrou. Como no poema de Francis Thompson, eu era o fugitivo e Ele era o cão de caça do céu. Aquele que me perseguiu, me encontrou e me trouxe para casa. Bom, irmãos, é sobre isso que a gente vai falar. Aquele que nos persegue com amor e com o poder da sua graça. Bom, a lição que aprenderemos hoje, aprenderemos a lidar com o ceticismo e, consequentemente, com o cético. Quer ele seja racionalista ou orgulhoso, simples ou importante, soldado ou rei, Paulo nos ensina a aproveitar cada oportunidade com humildade, fé, coragem e esperança no único poder que pode transformar um perseguidor em alvo e nos transportar das trevas para a luz. Bom, a estrutura do capítulo 26, irmãos, está dividida em 3 ceticismos. O ceticismo de Paulo, depois o ceticismo de Festo e, por último, o ceticismo de Agripa. Então me acompanhe a partir do verso 1, vejamos o ceticismo de Paulo, que vai até o verso 23. Então vamos fazer aqui uma caminhada bem rápida e resumida.
Como eu disse, Paulo vai fazer a sua defesa a partir de agora. O rei dá a ordem para que Paulo fale e ele vai se defender. Mas já aviso, ele transforma a sua defesa em uma pregação. E é uma pregação, irmãos, simples e evangelística, com direito a tudo. Inclusive é um apelo final. Vão tentar atrapalhar ele, ele vai dar uma curva e vai fazer o apelo assim mesmo. Bom, mas você reparou na leitura que fizemos, ainda que pequena, você reparou que quando Paulo termina, ou melhor, antes de terminar a sua defesa, ele é interrompido pelo governador. O governador, literalmente, Lucas fala isso, interrompeu Paulo, ou seja, Paulo não tinha terminado. Ele interrompeu, para quê? Para chamar Paulo de louco. Bom, eu me apeguei a isso para resumir a pregação de Paulo do ponto de vista da coerência. Se Festo chamou Paulo de louco, não estou dizendo que o discurso de Paulo é um discurso intelectual, não é isso. Eu só estou dizendo que o discurso de Paulo é um discurso coerente. Então a gente pode chamar Paulo de tudo, menos de maluco. E é assim que a gente vai resumir. Então, em primeiro lugar, Paulo está sendo coerente com a autoridade presente. Dos versos 1 ao 3, não vou ler de novo, você viu que Agripa, o próprio rei, se apresentou, apareceu e pediu para ouvir Paulo. Paulo, então, começa a falar com esse homem. Antes de falar sobre isso, deixe-me apresentar rapidinho para você quem era Agripa II e a mulher que está com ele, a tal da Berenice. Agripa II, obviamente, é filho de Agripa I. Agora, pasme um pouco. Agripa II é filho de Agripa I, Berenice é filha de Agripa I, e Drusila, se você lembrar, que estava casada com Félix há um tempo atrás, também era filha. Todos eles eram irmãos. Ao que, pelas pesquisas que fizemos, alguns historiadores, incluindo Flávio Josefo, vão dizer que, nesse tempo, eles tinham uma relação incestuosa. Isso é dito e comentado por todos os comentaristas da época. Então, é muito provável que seja verdadeiro. Mais ainda, porque os dois aparecem juntos lá diante do governador. Bom, é isso que sabemos dele. Segunda informação que temos, irmãos, ele é da família dos Herodes. Na verdade, ele é o último dos Herodes, desde Herodes o Grande, passando por Antipas, Agripa, e agora ele. Ele vai terminar a dinastia dos Herodes, e como a gente já conhece muito bem essa família, era uma família de homens cruéis e orgulhosos. Isso a gente pode notar com facilidade. Mas há uma última informação sobre Agripa que é importante. De todos os Herodes, esse Agripa era o mais notável, intelectualmente falando. Era um homem letrado, estudado, principalmente nas Sagradas Escrituras. Pasmem isso. Ele conhecia a lei, ele conhecia os profetas, ele conhecia os escritos, ele conhecia os costumes, os mandamentos, enfim, ele estava acostumado a lidar com os judeus. Era alguém que entendia o debate e que entendia o discurso. Paulo sabia de tudo isso. E, obviamente, Paulo vai usar tudo isso ao seu favor. É interessante, irmãos, que aqui, Paulo, diante desse homem, e quando ele começa a falar, perceba que Paulo, ele usa a sua inteligência. Ele fala com respeito, mas sem ser um bajulador. Paulo fala porque está diante de uma autoridade. Inclusive, ele fala sobre sua felicidade dele ter aparecido ali. Eu disse para você, Agripa não foi convidado, ele apareceu. Então, Paulo entende, Deus trouxe ele aqui, trouxe para que eu testemunhasse, e eu vou aproveitar a oportunidade. Paulo é, então, coerente com a autoridade que está presente. Nada mais do que isso. Aqui, irmãos, inicialmente a gente já tem uma primeira lição. A primeira lição que Paulo nos ensina aqui é basicamente essa. Não podemos ser céticos com os céticos. Paulo está diante de, mais uma vez, um julgamento. Festo, Agripa, o texto vai dizer que ele estava acompanhado de outros oficiais e homens importantes. Paulo sabe que aqueles homens não creem na fé cristã. Sabe que eles acham ridículo que o nosso Cristo tenha morrido e ressuscitado. Paulo sabe de tudo isso. Mas o que Paulo faz, irmãos? Ele aproveita a oportunidade, começa com respeito, honrando as autoridades, e ele vai pregar o evangelho, independente da sua audiência. E qual é o nosso problema, muitas vezes, trazendo para nós? Que quando estamos diante dos céticos, nós somos céticos. Porque talvez a gente não acredite de fato que Deus pode salvar e buscar pessoas que estão tão perdidas assim. Então, irmãos, Paulo nos ensina, olha, a gente precisa aproveitar cada oportunidade, independente diante de quem estivermos. Seja de um vendedor ou do presidente da República.
É a oportunidade que Deus nos deu, então vamos falar com verdade e ousadia. Bom, segundo, a partir do verso 4, então a gente tem um relato da defesa de Paulo. Em segundo, eu quero dizer, Paulo estava sendo coerente com os seus costumes. Aqui, irmãos, eu não vou ler, mas passando rapidamente, Paulo dá um resumo de quem ele era antes de encontrar Cristo no caminho de Damasco. E, de novo, como Paulo já fez outras vezes, Paulo vai dizer para eles assim, olha, gente, eu era um judeu mesmo, vocês precisam entender isso. Era um judeu com pedigree, um judeu mesmo, um judeu raiz. Né? Mais ainda, eu era frequentante, eu era assíduo na seita mais rigorosa do nosso tempo, que era o farisaísmo. Então, se vocês querem falar de lei, se querem falar de escritura, se querem falar de costumes e de mandamentos, eu sei mais do que todos. Mais que isso, eu era dedicado a isso. E quando surgiu esse tal de seita do caminho ou dos nazarenos, e esse burburinho de que esse Cristo tinha ressuscitado, eu fui voluntário para perseguir e matar alguns desses que se chamavam cristãos. Paulo vai dizer aqui, irmãos, acentuando, né, o seu pecado, dizendo que lançou muitos santos na prisão, dava o seu voto contrário contra eles, perseguia de sinagoga em sinagoga a fim de castigá-los e forçá-los a blasfemar, e mais ainda, indo até as cidades estrangeiras para perseguir um por um e cada um deles. O que Paulo está fazendo aqui, irmãos? Paulo está lembrando que na matéria de ceticismo, ele também se encaixava. Claro, irmãos, não ceticismo em relação a Adonai, mas ceticismo em relação à cruz de Cristo. Ceticismo em relação à pregação, à mensagem da igreja de que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E Paulo está dizendo, vocês são céticos quanto a isso? Ei, eu também era, mas calma. Está tudo prestes a mudar. Terceiro lugar, Paulo dizendo, estou sendo coerente com a ordem que eu recebi do céu. Olha o que ele vai dizer a partir do verso 12. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco, com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente do que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caíam por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Irmãos, aqui é um pequeno resumo desse encontro extraordinário. Como eu disse, Paulo está pregando com base, começando no seu testemunho pessoal, mas o objetivo de Paulo é mostrar como que Jesus venceu a sua incredulidade. Veja, em primeiro lugar, ele se identifica com os céticos. Vocês são céticos? Eu também era. Agora eu vou mostrar para você a única pessoa que pode quebrar, destruir toda a incredulidade. E aí ele começa a falar. Primeiro ele fala de uma luz sobrenatural que fez ele cair no chão. Depois ele fala que uma voz sobrenatural saiu dali e falou com ele. E os irmãos ouviram, mais uma vez, aquele relato impressionante. Saulo, Saulo, por que você me persegue? E então ele disse, resistir ao aguilhão só lhe trará dor. É sempre bom, irmãos, a gente lembrar o que significa essa frase. Porque eu creio que a gente pode esquecer, e se a gente esquecer, você não vai entender o que Paulo está falando aqui. Quando Jesus diz isso para Paulo, Jesus está usando uma figura de linguagem muito conhecida naquele tempo. Aguilhão era uma ferramenta pontiaguda feita de ferro, uma espécie de estaca, né, pontiaguda de ferro, enfim, que era feita para perfurar, para espetar, melhor dizendo, os touros, principalmente os touros selvagens, quando estavam sendo domados. Então perceba que Jesus está dizendo para Paulo literalmente, ei, você é como uma fera selvagem. Você anda de lugar em lugar perseguindo os meus. Você esteve no momento, ouviu a pregação de Estevão, a maior pregação do livro de Atos, pregação maravilhosa, inclusive passeando pela Torá e pelos profetas. Você ouviu tudo aquilo e resistiu em seu coração. Você, Paulo, é como uma fera selvagem. Mas Jesus está dizendo para ele assim, olha, não há como resistir quando o meu aguilhão está apontado para a sua alma. É isso que Jesus está dizendo. Agora eu encurralei você no caminho de Damasco. Você é o touro selvagem, mas eu sou o domador de feras. E contra mim não há como resistir. É isso que significa em rápidas palavras. Bom, em terceiro lugar, Paulo vai dar nome a essa voz. Veja, irmãos, ele está diante do tribunal, diante do rei, do governador, sendo acusado
porque falou numa tal de ressurreição. Mas calma, Paulo não está com medo. Ele vai falar da luz, ele fala do som, mas ele podia ter parado aqui, né? Quem falou com ele? Um anjo. Sei, não, ele vai dar nome à voz. No verso 17, ele continua dizendo. Verso 15. Então perguntei, quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor, sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levante-se e fique de pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Irmãos, ele está dizendo, Paulo está diante daquele tribunal, dizendo literalmente, ei, pessoal, nesse momento, eu descobri, para além de toda a minha incredulidade, que Jesus ressuscitou. Porque você entende de quem era aquele clarão tão forte quanto o sol? De quem era aquela voz estrondosa? Ele responde, eu sou Jesus a quem você persegue. Paulo está confessando com todas as letras, Jesus Cristo está vivo e foi ele que veio ao meu encontro e apareceu diante de mim. Paulo está reafirmando, irmãos, a ressurreição, o ser sobrenatural que lhe transformou. E por último, esse ser lhe comissionou. Veja, verso 17. Jesus dizendo ainda, eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio. Deixa eu parar a leitura aqui, só para você entender. O verso 18, irmãos, é um resumo do evangelho em um versículo. Paulo está contando a sua história, mas dentro da sua história, Paulo vai encaixar o evangelho em um versículo. Eu vou explicar ele detalhadamente para você. Verso 18. Veja para que Jesus o enviou. Para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Veja, irmãos, aqui, resumidamente, nós temos o Evangelho. Paulo apresenta o Evangelho de forma necessária e urgente. Em outras palavras, ele está dizendo assim, olha, sem o poder de Jesus, sem o encontro com Jesus, sem que essa luz brilhe diante de você e essa voz fale dentro do seu coração, veja, ainda estaremos em trevas. Porque sem Jesus é como se estivéssemos cegos, cegos pelos nossos próprios pecados, cegos pelos nossos vícios e por aí vai. Segundo, se Jesus não entrou no nosso caminho, veja, sem ele estamos debaixo do poder de Satanás. É isso que Paulo está dizendo. É como se ainda estivéssemos sendo escravizados pelo rei, pelo príncipe desse mundo. Terceiro, sem ele, estamos presos aos nossos pecados. Por quê? Porque ainda não há perdão de pecados. Sem Jesus Cristo, irmãos, estamos escravos dos nossos pecados. E por último, lembra, Jesus não morreu apenas para nos salvar dos nossos pecados. Ele morreu também para nos tornar filhos de Deus e herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Veja, temos direito, acesso à nossa herança celestial. Aí, para você não reclamar do relato do Evangelho, Paulo ainda termina o verso 18 falando, para todos aqueles que têm fé em mim. Ele termina dizendo ainda, ei, e tudo isso pela única e simples condição, creiam em mim e vocês terão tudo isso. Veja, irmãos, é defesa transformada em pregação, que já vai ser transformada em apelo. Paulo está pregando. E como eu disse, o que Paulo está fazendo aqui? Nada mais do que estar sendo coerente com a ordem que ele recebeu do céu. Não é loucura, irmãos. Em resumo, o que Paulo está dizendo é, ei, eu era um fariseu de fariseus, eu persegui eles. Então, o que vocês têm que se perguntar é, como é que alguém troca de lugar com essas pessoas que são pobres, humildes, estão sendo perseguidas, são chamadas de loucas para tudo quanto é lugar? O que faz alguém tomar uma atitude dessa? Mudar tão radicalmente? Senão um poder, irmãos, vindo de fora para a terra, um poder sobrenatural, que é o próprio encontro com o Senhor Jesus. É isso que Paulo está dizendo, em resumo. Bom, Paulo termina dos versos 20 ao 23 dizendo, olha, eu fui coerente, porque eu fui coerente com a ordem que eu recebi, eu passei pregando em todos os lugares, na Judéia, entre os gentios, enfim, contando com a ajuda de Deus. E aí Paulo termina, preste atenção para o finalzinho, o que ele vai fazer, olha só. Eu falei a gente simples, verso 22, como a gente importante. Não estou dizendo nada além
do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer. O que haveria de acontecer? Que o Cristo haveria de sofrer e, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. Eu chamo sua atenção aqui porque é aqui que Paulo vai ser interrompido. É aqui que o problema vai se dar. Porque Paulo, de novo, está falando da ressurreição. Tinha que ter alguém para catucar Paulo ali e dizer assim, Paulo, você não pode falar disso. Está proibido falar esse negócio. Mas Paulo vai falar de novo. Bom, Paulo nos dá aqui, irmãos, a nossa segunda lição para a gente. Um segundo conselho para nós que estamos aqui nessa noite. Não seja incoerente com a graça que te salvou. O que Paulo está sendo até esse momento é coerente. Ele era coerente com o judaísmo com o qual ele foi criado. Ele viveu de acordo com a lei. Mas, irmãos, um belo dia, aquele Cristo que ele tanto perseguia apareceu na frente dele. Gritou dentro do seu coração, fez ele cair de cara no chão, provando para ele, eu estou vivo. Eu estou à destra de Deus. Tudo que disser é verdade. Eu morri, mas eu ressuscitei ao terceiro dia. Paulo agora, irmãos, ele se vê compelido. Ele se vê obrigado. Quando Paulo fala que ele está sendo obediente à voz que ele ouviu, Paulo ele não está dizendo que ele não evangeliza por amor. Não é isso que ele está dizendo. É óbvio que o que move o coração de Paulo também é o amor. Mas antes do amor, ele se sente obrigado. Por quê? Porque o amor de Jesus por ele foi grande demais. Irmãos, aqueles que tiveram um encontro pessoal e extraordinário com Jesus Cristo, eles não podem ficar parados. Imagine você ser alcançado pela graça de Jesus. Imagine você vivendo uma vida deturpada, uma vida errada, onde as outras pessoas te avisavam e te diziam, olha, esse caminho é errado, esse vício vai trazer destruição para você. E era assim que vivíamos, irmãos. Só que a gente ouvia aqueles conselhos, mas a gente não conseguia se apegar, porque pela força de vontade o homem não consegue sair disso. Apenas por bons conselhos a gente não consegue sair disso. Mas até um dia Jesus Cristo entrou dentro do nosso caminho. Ele literalmente interrompeu a nossa vida de destruição que a gente vivia. Você entende, irmãos, que a partir desse momento não há nada mais na minha agenda que ocupe o primeiro lugar, que não seja, eu vou atravessar o caminho de outras pessoas também. Não há outra coisa a fazer. Ele me alcançou. Eu preciso então pregar a outros. Bom, e aí a gente caminha para o segundo ponto. Vimos então como o ceticismo de Paulo foi vencido. Agora, irmãos, preste atenção, porque agora veremos dois tipos de ceticismo. Primeiro, o ceticismo de Festo, verso 24. A esta altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz, você está louco, Paulo. As muitas letras o estão levando à loucura. E Paulo, tadinho, vai dizer, não estou ficando doido, não. Tudo que eu falei aqui está tudo dentro da coerência, da mais pura verdade. Tudo isso é verdadeiro. Bom, irmãos, Festo responde, infelizmente, com ceticismo. É isso que ele era, um romano, provavelmente letrado, cursado nas melhores faculdades de filosofia grega da época. E ele estava também sendo coerente com aquilo que Levi leu aqui na introdução do culto, 1 Coríntios capítulo 1. Né? Para os gregos, esse discurso parece o quê? Loucura! Então Festo está sendo coerente. Ele está chamando Paulo de louco, porque ele acabou de ouvir mais uma vez a mensagem da cruz. E é interessante, mas porque eu te disse, Paulo é calado no exato momento em que ele fala da ressurreição. Eu não podia passar por cima disso, porque daqui a uma semana, não é isso? Semana que vem é Páscoa, amém? Tô certo? É, isso mesmo. Semana que vem é Páscoa, irmãos. E a mensagem da Páscoa é a mensagem da ressurreição. E para além, irmãos, de tanta coisa boa que a gente tem nesse momento de Páscoa, sem falar no feriadão, né? Que a gente vai ficar um tempão em casa, não é isso? Sem falar nesse momento que também é bom. É bom demais passar um tempo com a família e tal. As comidas, enfim, e tanta coisa boa. Geralmente a gente faz cantata, a gente canta, a gente celebra o Senhor. Vamos celebrar aqui a ceia no domingo à noite. E tudo isso é bênção, irmãos. Agora, só tem uma coisa que a gente não pode esquecer. E veja, o pastor Miguel não proíbe comer chocolate, viu? Inclusive, se você quiser me dar um presente, pode me dar chocolate, que eu vou receber com muita alegria. Mas escute, para além de todas essas coisas boas que temos também, você não pode se esquecer do principal. Coma seu chocolate, mas não se esqueça disso. A mensagem de Páscoa, irmãos, é a mensagem da ressurreição. Isso eu sei que você sabia. Mas uma coisa que a igreja brasileira tem se esquecido é que a mensagem da ressurreição custa caro demais. Custou caro demais para a igreja primitiva. Não é a primeira vez que a igreja é calada
quando alguém está pregando sobre ressurreição. Eu queria que você prestasse atenção nisso. Escute só, capítulo 4 de Atos. Pedro e João são presos exatamente depois de falarem sobre a ressurreição de Jesus. Atos capítulo 17, Paulo em Atenas é chamado de tagarela e depois zombado pelos gregos, depois de falar da ressurreição de Jesus. Atos 23, lá no Sinédrio, Paulo causa uma divisão incontrolável, ao ponto de quase ser morto por aquela confusão toda, depois de falar da ressurreição de Jesus. E aqui, Paulo é chamado de louco depois de pregar a ressurreição. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Eu aprendo que a palavra da ressurreição custa caro para a igreja. E uma pergunta que você poderia estar fazendo no seu coração é: pastor, então por que a gente tem que continuar pregando uma mensagem tão perigosa assim? Por que a gente precisa continuar falando de uma mensagem que causa tanta divisão? E deixa eu dizer uma coisa para você: a mensagem da ressurreição causa divisão mesmo. Causou divisão no Sinédrio, mas continua causando divisão até os nossos dias. Porque escute isso, irmãos, é diante da ressurreição de Jesus que o pecador precisa se decidir. Ou ele crê que o poder sobrenatural de Deus envolveu o Senhor Jesus lá naquele túmulo, e aquele túmulo ficou vazio, ou ele não crê em Jesus. E é aqui que a decisão precisa ser tomada. Bom, mas vamos ver isso com mais calma adiante. Eu queria te dizer um pouquinho sobre Festo. Como eu disse, Festo está sendo coerente com aquilo que ele era. Governador romano, nada mais e nada menos do que chamando Paulo de louco e dizendo aquilo que ele aprendeu nos seus estudos, enfim, aquilo que ele conhecia. O ceticismo de Festo pode ser entendido como um ceticismo racionalista. Alguém que confia apenas na força do braço, naquilo que pode ver, tocar ou calcular. Esse é o ceticismo que temos aqui diante de nós. E quando, obviamente, Festo escuta sobre esse poder extraordinário ou sobre ressurreição dos mortos, ele, obviamente, precisa interromper aquele falatório, porque para ele não passa de tagarelice. Entende isso? E aí qual é o nosso problema? O nosso problema é que quando a gente está diante de pessoas racionais, desse jeito, racionais que eu digo racionalistas, céticas ao extremo, cientificistas, só acreditam naquilo que podem ver, tocar ou calcular. Sabe qual é o nosso erro? É que a gente quer ser racionalista igualzinho eles. É que a gente adapta o nosso discurso para ser ouvido e ser, levado a sério, digamos assim. A gente usa as mesmas armas que eles usam e a gente luta no mesmo campo de batalha que eles lutam. Uma vez a gente estava no Jopac, para quem nunca ouviu falar essa palavra, Jopac era um grupo de jovens que se reunia aqui em Nilópolis, foi isso que ocasionou a minha chegada aqui em Juscelino, basicamente, mas era um grupo de jovens que contava com mais de 150 jovens toda sexta-feira à noite, de 10 à meia-noite. A gente expunha a palavra de Deus, Deus fez um avivamento na cidade de Nilópolis, se você não sabe. Durante 5 anos a gente pregou ali para mais de 150 jovens naquele lugar. Alguns irmãos aqui da igreja chegaram a frequentar o Jopac. Bom, uma vez no Jopac, o pastor Leonardo estava pregando, e ali tinha um ateu. No final você podia fazer perguntas. Tinha um ateu, e foi todo tipo de gente lá no Jopac. Nesse dia, eu lembro que o ateu, discutindo com o pastor Leonardo, ainda seminarista, perguntou para ele assim: olha, eu não vou debater mais com o senhor. Não vou. Porque toda vez que eu falo uma coisa, você usa a Bíblia. Literalmente assim. Então eu não vou mais falar, porque aí não tem graça. Eu falo um argumento, você usa a Bíblia, e obviamente o pastor Leonardo disse para ele, falou assim: olha, se eu não usar a Bíblia, eu vou usar o quê? Né? A Bíblia é a minha regra de fé e prática. É nela que eu acredito, e ela é a verdade de Deus. E se ela é a verdade de Deus, meu amigo, ela é a verdade de Deus em qualquer ciência, em qualquer disciplina. Bom, é claro que o debate continuou, e tudo deu certo para a glória de Deus. Mas o nosso erro é esse, irmãos. É que quando estamos diante de um cético racionalista, a gente quer usar as armas dele. Veja o que o próprio apóstolo Paulo nos ensinou. Nessa altura, nesse tempo, não sei se você sabe, mas a carta aos Romanos já estava escrita. Já tinha sido enviada para as comunidades de Roma. Antes de Paulo chegar em Roma, a palavra que ele pregava já estava lá. Porque provavelmente ele escreveu a carta quando ele estava na cidade de Corinto. E ele escreveu, Romanos capítulo 1, verso 16. Não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu
e depois do grego. Irmãos, você sabe o que significa isso aqui? Eu não me envergonho do evangelho porque ele é poder de Deus. Paulo está diante daquele tribunal, e o capítulo anterior disse que Herodes e Berenice chegaram com oficiais de alta patente e homens importantes da cidade. Paulo estava cercado de inimigos, homens letrados e estudados. E não só ali, mas quando ele esteve em Atenas, foi do mesmo jeito. Uma coisa é contextualizar a mensagem, outra coisa é mudar a mensagem. Paulo não muda a mensagem, ele continua falando daquilo que é o centro da nossa mensagem. Sabe o quê? O poder de Deus. Ei, você pode enfeitar a mensagem, você pode usar palavras bonitas e rebuscadas, mas no final das contas, irmãos, no final das contas, vai continuar sendo o poder de Jesus que persegue e encontra os pecadores. É isso, irmãos, é aqui que está o cerne da nossa mensagem. Paulo vai escrever, já lemos 1 Coríntios capítulo 1, mas em 1 Coríntios capítulo 2, Paulo retoma a questão da sabedoria. Ele retoma a pregação e ele vai dizer assim, olha só, eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, e aqui é a sabedoria humana, para lhes proclamar o quê? O mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. E foi com fraqueza, temor e muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem, minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito. Veja, para que a fé de vocês não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Irmão, se a igreja perder o poder, acabou a igreja. A gente pode trocar aquela placa e botar assim, ONG de Juscelino. A gente pode botar o Clube do Livro de Juscelino. Pode botar o nome que você quiser. Se a igreja perder o poder, ela perdeu a sua mensagem e logo perdeu a sua identidade. Bom, em terceiro lugar, para encerrarmos e caminharmos para o fim, a gente tem o último ceticismo, que é o ceticismo de Agripa. A gente leu que logo após a interrupção de Festo, Paulo vai aproveitar esse momento. Paulo é doido, irmãos, é assim que a gente tem que ser às vezes. Ele vai aproveitar a interrupção de Festo, e aí provavelmente ele fez um atalho aqui. Ele ia falar mais alguma coisa, já que me interrompeu, tudo bem. Então, pode ser que eu não consiga falar mais nada. Então eu vou dizer a última coisa que eu vou falar aqui. Já estava na mente dele, eu vou fazer o apelo evangelístico. Escute isso, vou repetir. Eu vou fazer o apelo evangelístico. Veja o que Paulo vai dizer, apontando o canhão na direção de Agripa. Ele vai dizer assim, ó, verso 27. Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que sim. E aí então Agripa responde a Paulo. Só para você entender aqui, lembra? Paulo estava falando e contando seu testemunho pessoal. Depois que ele disse que Jesus apareceu na frente dele, e isso não tem como negar, ele anda e caminha falando, olha, inclusive Moisés e os profetas falaram sobre isso, que o Cristo deveria sofrer e que ele ressuscitaria dentre os mortos. Então, se Agripa II é esse homem que eu comecei falando sobre ele, um homem capaz intelectualmente, que conhecia toda a Escritura, o costume e as controvérsias judaicas, então Agripa está encurralado, porque Paulo disse para ele, o senhor conhece os profetas? Eu sei que conhece. Paulo não espera nem ele responder. Então, em outras palavras, não há como o senhor entender diferente de mim. É isso, irmãos. Pronto. O apelo foi feito. Está aqui. Mas, infelizmente, Agripa responde dizendo o seguinte. Agripa disse a Paulo, você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? E aqui, irmãos, não resta dúvida para a gente. A resposta de Agripa foi uma resposta orgulhosa, metida, soberba. Por isso, o ceticismo de Agripa a gente poderia chamar de o ceticismo orgulhoso, ou como a gente botou no título, o ceticismo pomposo. Com base em quê? Em algumas razões. Quando o capítulo anterior descreve Herodes e Berenice chegando, Lucas coloca uma palavra ali, dizendo que eles chegaram até o palácio de Festo com grande pompa. Você pode voltar lá depois no capítulo 25, capítulo anterior, e você vai ver isso lá. Chegaram com grande pompa. Por isso que eu agarrei essa palavra, porque eu achei interessante. Essa palavra em grego significa fantasia. Só que fantasia em grego é um pouquinho diferente para a gente. Fantasia em grego significa aparência de esplendor ou aparência de glória. É literalmente uma palavrinha que resume toda a família de Herodes. Eles eram profissionais nisso, formados nessa matéria, de serem
aparentemente esplendorosos. E é assim que eles aparecem. Então a gente vai imaginar aqui, né, roupas caras, muita luz, joias, enfim, tudo que eles podiam fazer foi assim que eles apareceram. Desse jeito que eles chegaram. Bom, segundo, eu disse, havia um público com ele. Herodes não estava sozinho. Ele veio acompanhado de oficiais de alta patente e homens importantes da cidade. O que eu quero dizer com isso? Para Herodes tomar uma decisão diante de tantos poderosos, você entende? O que está em jogo aqui? É o orgulho. Peraí, mas meus amigos estão olhando. O pessoal vai contar lá para os senadores em Roma, eu vou ficar mal. É mais ou menos isso. Terceiro, sem falar que ele está na presença do governador da Judéia, que era um homem tão importante quanto ele, porque rei e governador disputavam o controle daquela província. Então, Festo já falou que é loucura, eu vou falar que é verdade? O negócio fica estranho. E por último, é inegável, por causa da palavrinha que Agripa usou. Agripa disse, né? Em tão pouco tempo, você quer me convencer a me tornar cristão? A palavra cristianos, né, no grego, pelo menos até esse momento, principalmente no livro de Atos, irmãos, não é uma palavra positiva, é uma palavra pejorativa. Ela não foi cunhada por cristãos. Claro que hoje, para a gente, é uma palavra maravilhosa, mas naquele tempo era uma palavra pejorativa. Era como se Herodes estivesse dizendo assim, em tão pouco tempo você quer me fazer um cristãozinho? É isso? Você quer me reduzir tanto assim? É isso, irmãos. Provavelmente com muito sarcasmo e muito orgulho no coração. Bom, e é aqui que Paulo vai disparar o último tiro que ele tem na direção de Herodes. E ele ainda vai virar ainda, aqui ele bota no automático, né? E aí vai disparar em toda a plateia que está ouvindo ele. Não só Herodes, mas todo mundo que me ouve aqui. Olha o que ele vai dizer, verso 29. Paulo responde, tudo bem, então, em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, menos ou exceto pelas algemas. Aqui está, irmãos, a última palavra de Paulo. E aqui Paulo nos ensina a nossa última lição de hoje. Não seja impaciente com os céticos. Nesse momento, irmãos, eu creio que a vontade que dá quando a gente prega e fala e recebe uma palavra dessa é bater a poeira dos pés e ir embora, né? Mas não é isso que Paulo faz. Paulo deixa a porta aberta para a entrada do evangelho. Paulo deixou a semente plantada ali e ele deixa uma espécie de aviso final. Eu espero que em pouco ou em muito tempo vocês se convertam. É isso que Paulo faz. E Paulo nos lembra aqui algumas coisas. Primeiro, Paulo lembra que é Deus que salva. Eu quero encerrar falando disso, irmãos, porque isso aqui é importante. Paulo disse nessas poucas palavras, peço a Deus. Paulo lembra pra gente, nessa noite, você que provavelmente, na sua vida, conhece alguém assim, talvez não tão cético quanto esses homens, mas provavelmente tão orgulhoso quanto eles. Não dá o braço a torcer. E o pior tipo de ceticismo é esse. Sabe por quê? Porque o racionalista ainda vai tentar debater com você. O orgulhoso não está preocupado com isso. Você pode usar os melhores argumentos, a melhor retórica. Ele não vai perder, porque ele não luta pela lógica, ele luta pelo seu próprio orgulho. Então é terrível. É possível que você lide com gente assim. É possível que você esteja evangelizando pessoas assim. E de tanto levar a porta na cara, a gente desanima, irmão. Então escuta essas 3 lembranças de Paulo aqui, com alegria e esperança no seu coração. Primeiro, Paulo lembra que é Deus que salva. Ele diz, olha, eu peço a Deus. Então Paulo está dizendo, ei, a parte mais importante da evangelização, irmão, sabe qual é? É a oração. Se você prega e evangeliza, e provavelmente há algum tempo, mas você não ora por essa pessoa, você está fazendo metade do trabalho só. A primeira metade não é pregar, é orar. Ore, pregue e ore de novo. Porque é Deus que atravessa o caminho de Damasco dessas pessoas. É Ele que brilha a sua luz e grita dentro dos corações. É Ele que muda o perseguidor para alvo. É Ele que faz isso. Segundo, Paulo nos lembra que a Deus pertence todo o tempo. Eu ensinei aqui quando preguei sobre Félix, e eu disse para vocês que não tem essa de tempo certo para o pecador se arrepender. Eu falei isso. E isso está certo, irmão. Tem gente que acha isso. Não, eu estou esperando o tempo de Deus para eu me arrepender. E eu disse, o tempo certo para o pecador se arrepender enquanto ele ainda tem tempo. É exatamente o que Paulo diz aqui. Ele diz, olha, em pouco ou em muito tempo.
eu peço a Deus que vocês se convertam. Em resumo, é isso que ele disse. Então Paulo está dizendo assim, olha, enquanto vocês ainda têm tempo, a minha esperança é que vocês se convertam, gente. E aqui deixa eu te dar uma informação histórica que a gente sabe. Lembra das duas autoridades? Agripa e Festo. A gente, irmãos, não tem nenhum relato sobre a conversão de Agripa. Nenhum relato. Também não há nenhum relato sobre a conversão de Festo. Provavelmente os dois morreram em seus pecados, escravizados por Satanás. A notícia é triste mesmo. Mas veja, Agripa vai morrer no ano 100 depois de Cristo. Ele viveu provavelmente mais 40 anos. Só que Festo vai morrer 2 anos depois dessa conversa. Festo morre ainda no exercício do governo da Judéia, 2 anos depois, 62 depois de Cristo. Então, irmãos, isso é uma notícia urgente para a gente. É uma notícia grave. Para que a gente olhe para isso e pense, a gente pode desperdiçar a última oportunidade das nossas vidas. Que essa pessoa que a gente prega tanto, que cada pessoa que está aqui dentro, que já tomou a sua decisão, ou que precisa tomar a decisão, ou que precisa confirmar essa decisão, que faça isso hoje e não amanhã. Porque quando chegar diante do Cristo, não mais humilhado, mas o ressurreto, diante dele, não poderá usar a desculpa, eu não tive tempo. Ou não me falaram que eu não teria tempo. Estamos falando hoje. O tempo é agora, não é amanhã. Por último, Paulo lembra que todos nós queremos a mesma coisa. Sabe o quê? Liberdade. Paulo diz, olha, eu quero que você se torne como eu, exceto por essas algemas. Paulo fez toda essa pregação, irmãos, algemado. E estar algemado deve ser uma coisa horrível. Eu nunca experimentei isso, graças a Deus, mas deve ser horrível estar algemado. Você não consegue gesticular, você não consegue se mexer muito bem. Mas Paulo estava algemado. Paulo usa até isso para ilustrar um dos maiores benefícios da salvação em Cristo Jesus. Sabe qual? Liberdade verdadeira. E Paulo se conecta aqui com seus ouvintes porque do homem mais importante que estava ali presente para o mais simples, o que todos querem é liberdade. O que um homem quer quando se torna governador da Judéia? Liberdade. O que o outro homem quer quando se torna o rei? Mais liberdade. O que um soldado quer quando ele se torna livre? Liberdade. Todos os homens ansiavam por isso, só que Paulo termina o discurso dizendo, só em Cristo nós temos a verdadeira liberdade. Bom, irmãos, eu quero encerrar apenas com uma declaração, uma reflexão muito rápida, que é sobre o último tipo de ceticismo. Eu falei sobre 3, mas tem um 4. E eu quero encerrar falando dele, muito rapidinho, que é o ceticismo cristão. Eu falei sobre um ceticismo mais racionalista, um ceticismo orgulhoso, mas eu quero encerrar falando do ceticismo cristão. O que alguns autores chamam de ateísmo cristão. Eu sei que isso parece, e de fato é, uma contradição. Mas não é uma contradição teológica, digamos assim, mas é uma contradição moral. Porque imagina a vida dessa pessoa, ela diz que crê, ela confessa, ela frequenta os cultos, ela foi batizada, ela tem a data do seu batismo, alguns guardam até a foto, né? E ela tem ali a carteirinha de membro, ela se orgulha disso, ela faz parte de uma igreja local. 30 anos, 25 anos, 40 anos, e por aí vai, dependendo, alguns nasceram na igreja, se casaram na igreja, e a vida vai seguindo. Mas o que nós vemos, irmãos, são pessoas que dizem que acreditam no poder de Cristo, mas que vivem uma vida como se o poder de Cristo não existisse. Vivem uma vida como se não acreditassem mais. Primeiro, que Deus pode libertar o pecador mais impenitente que você conhece. Como se Deus não pudesse perseguir e arrancar das trevas aquele seu parente metido, orgulhoso, soberbo, que você está cansado de falar com ele. Ei, deixa eu te dizer isso. Jesus Cristo pode salvar qualquer um desses pecadores. E se a gente parar, irmãos, de acreditar nisso, parar de pregar a mensagem da ressurreição, o poder de Jesus que atravessa os nossos caminhos, infelizmente, a gente deixou de ser igreja e deixamos de ser cristão. Por isso eu encerro dizendo, não seja cético, não seja racional, não seja impaciente, seja coerente com a ordem que você recebeu do céu.
Ele disse: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que você cumpra a ordem por amor, porque Ele te salvou e a gente precisa arrancar outras pessoas das trevas. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar.